Olá, meu nome é Atos Graziani Apolaro Rego. Eu sou o autor principal do trabalho intitulado Avaliação da Eficácia dos Principais Tratamentos da Anemia Aplástica, uma revisão narrativa da literatura. E desde já eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando este trabalho maravilhoso que foi aprovado neste digníssimo congresso. É uma honra estar neste congresso apresentando esse trabalho fruto do esforço meu e de muitos outros autores que se esforçaram para hoje terem um trabalho aprovado neste congresso. Então, desde já gostaria de expressar a minha maior gratidão por estar hoje apresentando esse trabalho no congresso. Muito obrigado desde já. Falando nos autores, gostaria então de nos apresentarmos. Meu nome é Atos Graziani Apolaro Rego. Temos também Rômulo Silva Morbach, Vanessa Rocha da Silva, além também de termos junto conosco Dylan Roland Lopes, Diego Lima das Neves. Não podemos deixar de citar também Theo César de Castro Araújo de Freitas como nosso sexto coautor. Não podemos esquecer de Carla Alice Soriano de Melo Lobato. Está conosco também Stephanie Stoiber Caldeira. Sem contar também Betsy Lee Morelli Carneiro Acatauaçu Ledo. E não podemos esquecer também de Laís Pacheco Lopes. Todos os autores desejaram, desde o início, que houvesse muita gratidão pela honra de estar apresentando o trabalho. Então, todos os autores entraram em um consenso em agradecer pela ilustre oportunidade de estar apresentando esse trabalho nesse incrível Congresso em Saúde. É uma honra para todos nós. Nesse contexto, gostaríamos de falar um pouco sobre o trabalho. Como já foi apresentado o título, eu, como autor principal, Atos, e também os outros autores e coautores, iniciaremos então pela introdução. Este trabalho aborda principalmente a questão da anemia aplástica, enquanto essa condição que vai estar associada à medula óssea produzir de forma insuficiente as novas células sanguíneas. Essa produção vai parar, vai cessar. E é algo que pode de fato se desenvolver em qualquer idade. Infelizmente, é uma das maiores doenças associadas à anemia aplástica, à aplasia de medula, hoje em dia. Então, a anemia plástica é um dos maiores acometimentos do paciente que sofre anemia, a aplasia de medula. Isso não é muito distante do contexto do Brasil, em que essa patologia vai atingir muitas pessoas, né? Na casa dos milhares, principalmente o público jovem adulto, que vai estar ali localizado entre uma faixa etária mais ou menos de 15 a 35 anos, então nesse intervalo de 20 anos vai estar acometendo as pessoas, tornando as nossos pacientes, e também sendo um dos principais tratamentos o próprio transplante da medula, uma vez que a própria medula vai ter uma ação e atuação inconsistente e insuficiente. Além disso, temos também a terapia imunossupressora, que é esse tratamento, sendo também um dos principais focos de pesquisa atualmente, uma vez que essa patologia acomete muitas pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, afetando a saúde e a qualidade de vida desses indivíduos. E aí, nesse contexto, é importante entender o porquê nós decidimos buscar esse trabalho, que é de fato porque afeta milhares de pessoas, o que é um tema interessante para pesquisa, uma vez que carecem dados que vão justamente trazer o melhor tratamento para essa patologia. E nesse sentido, nosso próprio objetivo do trabalho é avaliar essa eficácia.
dos principais tratamentos da anemia plástica para entender de fato o que é eficaz e o que não é dentro da literatura científica atual. Dentro desse contexto, nós fizemos uma pesquisa em que nós pesquisamos os termos bone marrow transplantation, aplastic anemia, ou seja, anemia plástica, e também transplante de medula óssea. Segundo, MASH, que é a base de descritores do PubMed. Logo pesquisamos nessa plataforma, que é o PubMed, filtrando principalmente conforme conforme os filtros disponíveis, as revisões sistemáticas, que são de texto completo gratuito, uma vez que nós, enquanto ainda estudantes, temos limitações financeiras para arcar dentro do contexto da compra de artigos, e também artigos e revisões publicados numa certa faixa de tempo, que foi ali situado entre 2020 e 2024. Fizemos uma pesquisa bem ampla para ver de fato quais seriam os métodos destacados de tratamento no caso, e os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2021, que nos ajudou a visualizar os dados que nós estávamos pesquisando e extraindo propriamente de cada uma das evidências da literatura científica com a qual estávamos trabalhando, dentro, no caso, desses 6 estudos. Quanto aos resultados, dentro deles e dentro da discussão, a gente encontrou o seguinte: nós encontramos que, de fato, o transplante de medula óssea ele é o tratamento com maior eficácia para anemia plástica, dentro do contexto das células tronco hematopoéticas e do contexto da atualidade. E se a gente fizesse uma certa comparação, esse transplante de medula de células tronco e do sangue periférico está em atual substituição pelo transplante de medula óssea, promovendo taxas de sobrevida global de 5 anos entre os pacientes tratados, o que é uma grande faixa de tempo, e promoveu também taxas de sobrevida relacionado com falha de tratamento de enxerto semelhante ao transplante de medula óssea tradicional. Então a gente percebe que não houve muita mudança, ele foi um tratamento que foi eficaz e similar ao padronizado atualmente. E além disso, o transplante alogênico relacionado ao doador alternativo também foi destacado, salientado como uma opção promissora para pacientes jovens com anemia plástica adquirida, sem um doador irmão com antígeno leucocitário humano, HLA, ou no caso HLA, que seja semelhante ou idêntico, principalmente quando a gente tiver um caso de IST, que vai ser dependente, deixa eu mover aqui a câmera, pronto, dependente da idade e da disponibilidade do doador compatível quando ele está indisponível. Então a gente percebe que esse transplante alogênico ele vem suprir essa falta quando a gente não tem um doador com uma, como é que eu posso dizer, uma compatibilidade eficiente entre quem está necessitando do transplante, o paciente no caso. E aí o que se observou com tudo isso? O que a gente conseguiu achar? Que há também outro método chamado Eltrombopag ou EPAG, AIST. A AIST vem ser justamente a terapia imunossupressora, que é justamente quando ela vem ser isolada, e quando a gente associa o EPAG junto à terapia imunossupressora, eles vão ter respostas globais completas melhores entre 3 e 6 meses, sem diferença aos 12 meses dentro do tempo de tratamento, sugerindo que o EPAG ele vai acelerar a remissão hematológica, sem aumentar efeitos colaterais. Então, o EPAG, além de ele acelerar, ele vai ter uma eficiência semelhante, sem necessariamente afetar essa eficiência, sem afetar o paciente, ou seja, ele vai facilitar quando ele é associado à terapia imunossupressora, e não necessariamente quando ela é isolada. E vai justamente ser algo que vai corroborar para os resultados semelhantes apresentados nesses diferentes tipos de estudos, ou seja, vai ser comprovado por mais estudos que foram
divulgados trazendo resultados semelhantes, o que traz maior consistência à evidência científica. E, nesse sentido, para concluir, é importante a gente destacar que o transplante de medula óssea e o outro, que é justamente o de trazer para vocês aqui a sigla, que é o de sangue, células-tronco do sangue periférico, vão destacar para a gente que há uma eficácia semelhante no tratamento para anemia plástica. E o transplante relacionado ao TADA, novamente vou voltar para ver uma melhor visualização da sigla, transplante alogênico de doador alternativo, ele destacou-se como promissor para pacientes com o antígeno leucocitário humano compatível, ou seja, a gente tem uma eficiência aqui associada. E também a terapia imunossupressora com EPAG foi associada a remissão hematológica eficiente com melhor sobrevida global, ou seja, teve uma aceleração e uma melhor eficiência, em diferentes estudos, trazendo essa consistência que nós já abordamos ao tratar a anemia plástica severa. Bom, gostaria de destacar que esse é o meu contato para eventuais dúvidas, eventuais contribuições ou também alguma necessidade de apresentação posterior. E gostaria de desejar também o nosso muito obrigado. Gostaria de dizer também que não foi acrescentado no slide, mas que a nossa principal, acredito que não foi adicionada, foi justamente que uma consideração final seria que o nosso trabalho foi publicado na área temática de medicina e que as nossas palavras-chave foram justamente as palavras-chave associadas ao trabalho, que é a anemia plástica, principalmente foi uma delas, e foi justamente uma que a gente não pode deixar de abordar. Desde já fica o nosso muito obrigado.